O único caminho, né, o mais importante é você ter um diagnóstico. Então vamos falar agora sobre os principais tipos de transtorno de ansiedade. Eu vou trazer aqui para vocês os principais que acontecem em adultos, né, os mais frequentes. Se você está vendo só essa parte do conteúdo e você quer saber um pouquinho mais sobre a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade, eu já vou deixar linkado aqui para você na descrição do vídeo para você complementar a informação com isso, tá? Que é bem interessante a gente saber essa diferença. Mas falando especificamente dos transtornos de ansiedade, então eu vou citar aqui esses principais para vocês, a título de informação, porque tem muitas pessoas que têm essa curiosidade de saber, né, quais são os transtornos de ansiedade, ou querem um pouquinho mais de informação, para ter um caminho de reflexão sobre, poxa, será que eu tenho alguma identificação com isso? Mas quando eu falo de sintoma, de transtorno de ansiedade, eu sempre faço questão de frisar que se você suspeita que você tem, né, um desequilíbrio de ansiedade, se você suspeita que você tem um transtorno de ansiedade, o único caminho, né, o mais importante é você ter um diagnóstico, e para você ter esse diagnóstico é profissional da saúde habilitado para isso. Então, médico psiquiatra ou psicólogo, tá? Para diagnóstico de transtornos de ansiedade. Muito importante, gente. Saúde é uma coisa seríssima, é o seu bem maior, então trate com essa seriedade, tá? Eu recebo muitos contatos de pessoas que querem um apoio para essa questão da ansiedade, né? Ou nos próprios conteúdos nas redes sociais, ou então nos meus atendimentos, que vem com interesse em atendimento. E as pessoas, às vezes, elas dizem que têm transtorno de ansiedade, eu pergunto se teve algum diagnóstico e elas dizem que não, que nunca foram no médico. Então eu sempre faço questão de frisar, inclusive para essas pessoas que me procuram, né, essa importância da gente ter realmente um diagnóstico, da gente não achar que a gente tem, da gente ficar, né, porque enquanto a gente também não tem essa informação, a gente tem que tratar, né, a gente tem que levar isso a sério, e se você tem algum desconforto, de certa maneira, com a ansiedade, ou você já tem isso de uma maneira mais intensa, só você sabe o quanto isso limita a sua vida. Então, trate com os profissionais adequados e capacitados e o mais rápido possível, tá? Eu faço sempre questão de frisar isso para quando eu tô nesses conteúdos assim com informação sobre sintomas, sobre níveis de ansiedade, sobre transtorno. Então, vamos lá. Os principais transtornos de ansiedade em adultos, gente, vou trazer aqui para vocês. O primeiro, que é o mais volumoso de casos, inclusive dados oficiais, inclusive aqui no Brasil, que é a TAG, tá? O transtorno de ansiedade generalizada. Então, esse é o mais frequente, o mais comum, e a gente tem quase aí um número oficial de quase 10% da população brasileira, um dos países com mais diagnóstico oficial de transtorno de ansiedade generalizada, tá? São dados da OMS. Então, por ser o transtorno de ansiedade mais comum, mais frequente, eu tenho um vídeo falando um pouco mais sobre ele, e eu também vou deixar ele linkado aqui para que, caso você tenha alguma afinidade ou queira saber um pouquinho mais, eu dediquei um vídeo exclusivo para ele, justamente para trazer mais informação, né, sobre esse que é o transtorno mais comum, mais frequente aí, tá? O transtorno de ansiedade generalizado, que é conhecido como TAG, ele é caracterizado principalmente, bom, em todos eles a gente vai ter a ansiedade elevada, vai ter os sintomas, enfim, vai ter, né, presente, claro, se é um transtorno de ansiedade, vai ter essa presença dos sintomas de ansiedade mais elevados. Mas no transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem uma característica mais marcante de pensamentos intrusivos, né, que a gente chama pensamentos de uma mente acelerada, muito acelerada, com qualidade de pensamentos de preocupação e sabe quando a gente fala assim, nossa, eu não consigo controlar minha mente, eu não paro de pensar e eu só penso coisa ruim, então assim, essa mente acelerada voltada muito para preocupação, é um das principais características aí da TAG, tá? E
não só esse estado de alerta e esses pensamentos de preocupação, mas uma preocupação exagerada em relação às coisas do dia a dia. Então, é muito limitadora, né? Passa a ser muito limitante o transtorno de ansiedade generalizada, porque assim, trabalhar, dormir, comer, se relacionar, ver os amigos, ver a família, às vezes tomar um remédio, fazer um exame, tudo fica um problema, tudo gera um estado de alerta, uma preocupação. Então, uma preocupação muito maior do que o que seria normal com principalmente as pequenas coisas do dia a dia, tá? Então, a gente tem uma frequência, uma mente acelerada, uma frequência de pensamentos negativos, né, já prevendo muita coisa ruim e pensando bastante em catastrofização, que a gente fala, né, ou sensação de não ter saída, e essa reação maior do que o normal para preocupações que são, enfim, preocupações do dia a dia, tá? Essa é uma das principais características. E normalmente a gente começa a ter então essa limitação, começa a limitar a pessoa para trabalhar, para dormir, para se alimentar, para ter vida social, isso começa a tirar ela, né, um pouco limitar a vida dela. Se isso está frequente, né, se isso está presente na vida da pessoa por mais de 6 meses, aí é uma possibilidade de ela ser diagnosticada com TAG, tá? Agora, por exemplo, nesse nosso ano aí de 2020, a gente teve uma série de alterações, né, de cenário emocional, enfim, a gente teve todo esse contexto aí que tirou todo mundo da sua zona de conforto, com realmente um cenário com bastante risco, preocupação de todas as ordens, né, da saúde até o financeiro. Então, a gente já tem aí alguns números de aumento de casos, né, de transtorno, mas essa questão do tempo é legal a gente observar e da pertinência, né? Então, ok, temos situações pertinentes para sentir mais ansiedade, mudou muito as situações, qual é o tempo, né, que eu tô sentindo isso? Há quanto tempo eu tô sentindo um incômodo maior? Então, a gente dá né, tentar ver mais ou menos. Às vezes a pessoa não sabe falar desde quando, então às vezes eu pergunto para ela assim: quando você lembra que você não tinha? Ah, nossa, quando eu trabalhava em tal lugar eu não tinha. Pronto, ela já tem uma referência às vezes de tempo para ir caminhando, caminhando e saber mais ou menos desde quando ela está tendo esse desconforto, tá? Então, normalmente para TAG a gente considera mais de 6 meses, né? Um período maior aí de 6 meses com esses pensamentos, com essa limitação. Normalmente, junto com a TAG, a gente tem os sintomas de ansiedade, né, bastante característicos, mas assim, os nervos à flor da pele nesse estado de alerta, uma perda de energia, então um cansaço, uma fadiga, então ao mesmo tempo que a pessoa está muito preocupada, estressada, tem momentos que ela está irritada e tem momentos que ela está cansada, né, porque isso consome também muita energia. Então, a gente também tem essa característica, né, de irritabilidade, de cansaço, que vem tanto físico quanto mental, tá? Insônia, obviamente, é uma das coisas principais, né, em geral para ansiedade, mas para quem tem transtorno de ansiedade generalizada, como a parte dos pensamentos realmente é muito intensa, normalmente as pessoas têm dificuldade de dormir ou acordam de madrugada e não conseguem dormir mais. Próximo transtorno que eu vou trazer para vocês aqui é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, o nome, né, um pouquinho mais, talvez até um pouco mais óbvio, mas é quando eu tenho um transtorno de ansiedade que ele está relacionado com alguma coisa que aconteceu, algum evento traumático. Então, após aquele trauma, né, após aquele evento, às vezes logo imediatamente ou até 6 meses, às vezes depois, eu começo a ter essa desregulação da ansiedade, começo a ter os sintomas físicos, mentais, emocionais, comportamentais da ansiedade. Às vezes as pessoas não correlacionam diretamente, né, acham que é alguma outra coisa, mas existe sim uma correlação, né, e pode ser o caso de realmente ter um evento que foi mais traumático e que a pessoa desenvolva então um transtorno de ansiedade ou imediatamente ou um tempo depois.
uma das características não só de, enfim, desregular a ansiedade, ter todos os sintomas de ansiedade, é a pessoa ter a memória do evento ficar assim muito presente. Então, claro, quando a gente tem um trauma, né, por exemplo, grandes acidentes, quando a gente tem violências, quando a gente tem sustos muito grandes, né, perdas, enfim, a gente tem choque, a gente tem trauma ali e realmente isso tudo muito marcante, tem um contexto ali, claro, de sofrimento, de trauma. Então, uma das características do transtorno de ansiedade de estresse pós-traumático é isso ficar vindo em sonhos, a pessoa ter pesadelos todas as noites praticamente, ou ela ficar lembrando todos os dias ou em muitos momentos quase como se ela não controlasse, né, as memórias desse trauma. Então, ou ela fica revivendo, né, parece que fica pensando em outras possibilidades ou revivendo mesmo exatamente o que aconteceu. Então, quando o trauma fica muito presente, né, depois dele acontecer, nos pensamentos, em medo, começa a ter uma reação de ansiedade, pode estar relacionado com uma condição, então, que é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Outro transtorno de ansiedade que é bastante popular até, né, bastante comum a gente ouvir falar, é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, sim, quem tem TOC, que realmente tem um diagnóstico de TOC, não que acha que tem TOC só porque organiza as coisas, né, enfileira tudo, mas quem tem realmente o transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno de ansiedade, tá? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é quando a gente tem uma obsessão, é um pensamento que vira uma regra para a pessoa, que parece que nem é dela. É um pensamento que vem, né, que guia, e para aliviar aquele pensamento, ela responde com uma ação. Por isso que é um ciclo, né? A pessoa tem medo de se contaminar, então ela lava constantemente as mãos, né? Ela acha que não fechou a porta, ela vai lá e fecha a porta incessantemente ou fica voltando. Muito comum também é uma sensação de que algo ruim vai acontecer, que alguém vai morrer. Isso, e nesse pensamento obsessivo que vem, né, a pessoa então ela acredita nessa regra, nessa dinâmica, que se ela fizer alguma coisa, aquilo ela vai buscar esse alívio. Então, se ela não fizer aquilo, algo ruim vai acontecer. Se ela fizer, né, determinada regra, aí então algo não vai acontecer. Então, é muito comum a gente ter essa questão de se eu tenho que tocar 2 vezes num lugar, eu tenho que pisar só, não posso pisar nas divisórias, né? Eu tenho, enfim, vários comportamentos que parecem ser muito pequenos, mas eles são repetitivos. E o que acontece isso é muito frequente, né? Vira um ciclo e a pessoa faz aquilo várias vezes por dia, vira uma prisão mental, porque ela não consegue não se comportar daquele jeito. Quando a gente não consegue sair, né, desse comportamento, é um indício que a gente está preso aí a alguma armadilha, né, mental, que pode ser transtorno obsessivo compulsivo. Então essa rigidez, essa regra e esse comportamento realmente com muita frequência, a pessoa começa a ter e às vezes ela faz todos os dias, todas as noites, aquilo começa a ficar muito presente na vida dela. Então esse é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? As pessoas às vezes acham que, não, nossa, isso parece ser uma coisa muito complicada. Todos os transtornos de ansiedade têm tratamento, TOC inclusive, tá? Então, o transtorno obsessivo compulsivo é bastante comum, inclusive não só em adultos, né? Tem pessoas, às vezes mais jovens, que também têm transtorno obsessivo compulsivo, tá? Vamos agora para o transtorno de pânico, que também é bem comum. Então, o transtorno de ansiedade, que é o transtorno de pânico, ele é muito caracterizado por esses episódios onde a pessoa tem uma crise, né, tem sintomas muito intensos, que a gente, né, de verdadeiro descontrole, que ela tem reações físicas, reações de sensações de perder o controle, de achar que literalmente ela vai morrer, que vai acontecer alguma coisa. E esses episódios de pânico, eles são muito intensos, né? E às vezes a pessoa tem isoladamente,
né? E às vezes ela começa a ter esses episódios mais com uma certa frequência. Então, eu costumo dizer assim, a gente tem a nossa ansiedade natural, né, dos momentos do dia a dia, absolutamente pertinente, saudável, faz parte do nosso sistema nervoso. Ela começa às vezes a ficar elevada, desregulada, né, e eventualmente nesse caminhar aí da ansiedade desregulada, ela vai gerar crises de ansiedade. E uma sequência dessas crises de ansiedade mais frequentes, ela entra então num transtorno de pânico, né? Ela começa a ter uma frequência muito grande de crises de pânico. Essas crises, talvez você já conheça alguém que tenha alguém perto, ou você já tenha eventualmente passado. Às vezes a crise dura só alguns minutos, e às vezes dura até uma meia hora, enfim, mas para a pessoa que está sentindo a crise é algo que, né, é um verdadeiro pesadelo. Ela tem a sensação de que ela está há muito tempo ali e uma sensação realmente de descontrole muito grande. Fora todo o desgaste físico e emocional que ela tem ali. Uma vez que a pessoa tem essas crises, que são bastante desconfortáveis, é natural, né, até um pouco natural que ela tenha o quê? Medo de ter essa crise de novo, né? Medo de ficar sozinha, medo de sair e passar mal. Então, muito associado à crise né, ao transtorno do pânico, tá? É muito comum a gente ter a fobia social ou alguma fobia, ou até a agorafobia, que é a gente ter tanto medo da exposição em relação a outras pessoas, né, quanto a ir a lugares específicos, como se alguma coisa fosse acontecer. Então, a gente tem normalmente associado ao transtorno do pânico outras parentes aí de transtornos de ansiedade associados, né. É muito comum a pessoa que tem crise de pânico não querer sair de casa, né? Começar a não querer e a evitar trabalhar, não querer ficar sozinha. Então é muito comum, sim, no transtorno de pânico também ter associado alguns outros transtornos de ansiedade. Como transtorno de ansiedade, a gente vai ter também as fobias. Então a gente tem as fobias específicas ou as fobias simples, né, que estão relacionadas a uma reação de medo muito irracional ou algo muito descontrolado, muito exagerado, que eu nem consigo lidar, né? Não consigo nem chegar perto de alguma coisa. Então, é muito comum, a gente tem várias e várias fobias, só trazendo algumas para vocês aqui, né? Que é essa reação bem exagerada, né? Com algumas situações. E a gente tem, por exemplo, medo de altura, que é muito comum, né? Fobia de altura, de ficar próximo de janelas altas, né? De chegar perto, ou então de lugares fechados, é muito comum, né? Claustrofobia. Medo de injeção, medo de rato, de aranha, de cobra, enfim, de coisas específicas. Então, aqui a gente tem justamente a diferença entre medo, né, e fobia. É normal a gente ter medo, né, a gente não precisa enfrentar absolutamente tudo, não é tudo que é fobia, mas a gente vê pela reação que a gente tem, né, um nível bastante exagerado em relação àquilo, e eu realmente não consegui lidar com a situação, né? Eu não consegui nem me aproximar daquela situação. Quando a gente tem uma fobia, eu tenho uma resposta automática, eu não escolho sentir aquilo, né? Quando a gente está no nível do medo, é um pouco mais consciente que a gente sente em relação àquilo. Quando a gente tem fobia, realmente é uma resposta muito exagerada, automática, descontrolada, né? E a gente, muitas vezes, as pessoas que têm a fobia, elas têm a reação de paralisar, né? Que faz parte do nosso sistema nervoso, essa reação, quando a gente tem realmente né, um medo muito irracional, enfim, quando a gente tem esse nível de fobia, a gente muitas vezes passa mal, enfim, tem ali, de repente, às vezes até uma crise de ansiedade, mas também é comum a gente paralisar, né? A gente simplesmente paralisar em relação àquilo que a gente tem, esse medo irracional, essa fobia. Outro transtorno de ansiedade que a gente tem é a fobia social. Então, na fobia social, a gente tem essa reação, né, de evitação, de achar que alguma coisa ruim vai acontecer, um descontrole, né, desses sintomas de ansiedade,
relacionados principalmente à exposição, exposição com outras pessoas. Então, automaticamente alguns lugares públicos estão, né, correlacionados com pessoas, mas a fobia social ela está relacionada com exposição a outras pessoas, não necessariamente lugares, tá? Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que têm receio do julgamento dos outros, que evitam reunião de trabalho, né, que tem uma reação muito exagerada com esse julgamento que pode acontecer, principalmente de exposição. Vai além dessa questão de, eu tenho medo de falar em público, né? Eu tenho um pouco de receio de falar em público. Será que eu tenho fobia social? Não necessariamente. A gente tem que, né, ponderar isso. Mas a fobia social está relacionada com com esse medo irracional e esse comportamento, inclusive, de evitação de outras pessoas. Então, evitar relacionamentos, evitar exposição, às vezes, com a própria família, amigos, né, qualquer trabalho, reuniões, enfim. A pessoa começa a limitar a vida dela com esse receio dessa exposição com o que pode acontecer em relação a outras pessoas. Quem tem fobia social tem um pensamento, às vezes, uma sensação de que ela está sendo observada. Então, ela fica muito constrangida com outras pessoas, às vezes até desconhecidos. Então, por exemplo, talvez ela esteja numa praça de alimentação que nem está muito cheia, mas ela tem uma sensação e vem uma resposta ali muito desconfortável de que ela está sendo vigiada, que ela está sendo observada o tempo inteiro, julgada, né? Então, isso é uma característica também de fobia social, essa sensação de que o outro pode me humilhar, que o outro pode estar me observando o tempo inteiro, né? E isso realmente causa uma limitação aí para a vida social. E um outro transtorno de ansiedade chama agorafobia, que ela está relacionada com lugares, né? Com um medo de lugares muito irracional e achar que alguma coisa de muito ruim vai acontecer naquele lugar. E aí automaticamente a pessoa evita ou tem uma reação, uma resposta de ansiedade muito grande relacionada com eles, né? Então, um elevador, um avião, um show, enfim, alguns lugares específicos que a pessoa, inclusive, passa, né? Então, passa a evitar, porque é quase como se ela tivesse certeza que alguma coisa de ruim fosse acontecer com ela, né? Que ela vai ser atacada, que vai acontecer alguma coisa naquele lugar. Então, lugares que para elas são muito inseguros e são lugares do dia a dia, são lugares normais, que para as outras pessoas, né, é um lugar completamente cotidiano, mas ela tem essa resposta a lugares específicos. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem muitas vezes uma soma, né, de transtornos. Então, é muito comum, por exemplo, quem tem o transtorno do pânico também ter essa sensação de que alguma coisa vai acontecer com outras pessoas em público, ou se eu for num determinado lugar. Então, os transtornos de ansiedade, muitas vezes, né, eles se somam e isso causa bastante desconforto também para as pessoas. Esses são, então, os transtornos de ansiedade bastante comuns em adultos e, reforçando mais uma vez, se você tiver qualquer identificação, né, se enxergar nessas situações aí que eu citei, importantíssimo você ter o teu diagnóstico médico, né, com um psiquiatra ou um psicólogo, para você ter essa seriedade com a tua saúde para iniciar um tratamento o mais breve possível. E agora vamos falar dos sintomas, né? Os sintomas de ansiedade, eles são um conjunto. Então eu vou falar aqui para vocês de sintomas que são físicos, que a gente sente no corpo mesmo, sintomas que são psicológicos, então são, né, a gente percebe através do nosso mental, do nosso emocional, e alguns também comportamentais. Então eu vou trazer aqui uma lista bem completinha desses sintomas. E é claro, gente, que assim, nem todo mundo, mesmo com transtorno de ansiedade, a pessoa não tem a lista inteira. Então eu tô trazendo aqui para vocês, né, informação para que vocês possam avaliar algumas coisas que vocês possam aí tá sentindo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais frequente. E claro que essa lista isolada ou esses itens isolados não significam que você tem um transtorno de ansiedade. Nós estamos falando aqui de um contexto, tá? É importante a gente sempre frisar isso. Então vamos falar um pouco dos sintomas, começando pelos sintomas físicos.
Então, muito comum a gente ter dor ou aperto no peito. Então, principalmente nessa região aqui, a pessoa sente como se tivesse realmente algo apertando no centro do peito normalmente, não necessariamente no coração, mas no centro, aqui no centro do peito. E muitas vezes, ao sentir isso, a pessoa até curva um pouco aqui, tá? E um dos sintomas físicos da ansiedade é, digamos, uma postura mais curva. A gente tende a ficar assim quando a gente tá com ansiedade. Então, muito dessa dor no peito, nesse aperto, nessa angústia física, e gente, é uma angústia, não é assim, eu tô com uma sensação de aperto no peito, a pessoa sente uma dor. É bem característico mesmo, ela tem a sensação de que é uma dor mesmo, muito profunda. Algumas clientes minhas falam, nossa, parece que tá enfiando uma faca. Enfim, é uma dor física mesmo que a pessoa sente, tá? E ao sentir essa dor, muitas pessoas têm essa postura, né? Que já gera uma tensão muscular. Então, a gente tem tensão muscular, principalmente nessa zona T aqui, mais ou menos, que a gente chama, quando a gente tem os sintomas físicos da ansiedade e a tensão nos ombros, tensão aqui, né, nas costas, tensão na cervical, tensão na cabeça. Então, aí a gente já vou citar para vocês que dor de cabeça, principalmente nessa região aqui frontal, que é a dor de cabeça mais tensional, é um sintoma, e muita dor muscular, principalmente nessa região aqui. Mas muitas pessoas têm dor muscular nas pernas, nos grandes grupos musculares, ou elas reagem assim, sentem ansiedade, na hora especificamente da aceleração elas não sentem muita dor, a hora que baixou parece que o corpo inteiro levou uma surra, sabe? Aquela dor quando a gente faz um exercício físico, que a gente caminhou muito, então uma dor muscular assim quase no corpo inteiro. Isso também é sintoma físico de ansiedade. Bom, respiração ofegante e falta de ar, né? Respiração curta é uma das sensações, sintomas físicos mais recorrentes. Então, quando a gente está com ansiedade, a gente fica com aquela respiração, né? A gente fica com a respiração aqui mais alta, a gente não respira pela barriga, a gente respira aqui por cima. E até aquela postura que eu falei, né? A gente tende a ficar curvado e respirar de uma maneira bem curta. Então, a respiração fica curta, ofegante e sensação como se tivesse alguém apertando a garganta, tá? Ou que eu tô tendo falta de ar. Então isso também, quando a gente fala de respiração, a gente tá falando de tudo isso. Pode ser só uma respiração curta ou uma sensação de sufocamento, uma sensação de que eu não tô conseguindo respirar e até realmente a sensação de falta de ar. Bom, a gente tem aumento do suor, né, automaticamente, a gente sente muito nas mãos, nos pés, né, e isso realmente, aumento do suor é algo que acontece bastante quando a gente está com ansiedade. Tremores, né, nas mãos, normalmente a gente tem tremor na mão mesmo, podemos ter tremor também nas pernas, e algumas pessoas apresentam esses tremores, por exemplo, quando estão dormindo, começam a ter esses espasmos, esses tremores, em momentos, inclusive, que elas não estão necessariamente num episódio de ansiedade. Elas começam a reagir com tremores, às vezes até um pouco isolados, tá? Mas tremores também tem a ver com isso. Agitação dos braços e pernas. Então, o que eu falei agora desses espasmos e tal, também tem a ver com isso, mas pode ser só uma agitação mesmo dos braços e pernas, também está relacionado com ansiedade. Muito comum. A gente, quando está trabalhando, começa, né, a ter assim, a bater no teclado, começa a gente ter algumas reações aí um pouquinho até repetitivas, a perna balançar, né? Então, essa agitação de braços e pernas, por vezes, está relacionado com ansiedade, sim. Sensação de que eu vou desmaiar, sensação de que que algo vai acontecer, que eu vou perder os sentidos, ou só sensação de fraqueza, tá? Isso também é uma sensação bem comum. Boca seca também é algo bem comum. Eu falei do suor nas mãos, mas as mãos e os pés gelados, né? Não só com suor, mas a gente
sente que fica frio, às vezes até no rosto também. Então você vê o rosto, você vê as mãos e os pés gelam, né? Isso é uma reação bem comum também. Região do estômago, náusea, né? Então é muito, muito comum quando a gente está com ansiedade, a gente ter embrulho no estômago, né? Parece que tem ali uma coisa errada, ou mesmo enjoo, né? É bem comum isso a gente sentir. E já pegando essa região abdominal, é bem comum a gente ter dor de barriga, a gente ter diarreia ou a gente ter algumas cólicas, tá? Isso também é bem normal. Tá, esses são os sintomas físicos principais, digamos assim, que a gente pode perceber, mas quando a gente está com uma ansiedade já um pouco mais desregulada, às vezes no nosso metabolismo, né, como a gente é um todo, a gente é um sistema, a gente começa, né, uma coisinha vai puxando a outra. Então, muitas pessoas, digamos, fisicamente podem começar a ter alguns bugs de memória, de raciocínio, tá? Hipertensão, diabetes, gastrite nervosa, então assim, essas reações que possam estar correlacionadas com somatizações mais emocionais, que vêm, né, que possam, sintomas físicos que normalmente são alimentados por um estresse maior, também podem estar relacionados com a ansiedade, tá? Então, isso tudo é causado, esses sintomas físicos, gente, porque nesse mecanismo da emoção da ansiedade, a gente tem disparo de adrenalina, de noradrenalina e de cortisol, basicamente. Então, esses hormônios, quando eles circulam, eles causam uma série de reações no nosso corpo, né, metabólicas, que podem ser uma série de sintomas que são esses que eu falei. Então, por isso que a ansiedade, a gente fala ansiedade é uma emoção, só que quando a gente fala em emoção, a emoção ela é uma resposta química no nosso cérebro, né? Não é só uma sensação. Inclusive, as outras emoções também têm essa resposta química. Então, a gente tem essa resposta, inclusive, com sintomas físicos, tá? Todo esse metabolismo aí que acontece, tá bom? Vamos falar então dos sintomas psicológicos da ansiedade, né? As nossas sensações e tudo mais, o que a gente sente com mais frequência. Bom, sensação de tensão, de inquietação, de angústia, né? Uma agitação maior, isso é realmente o mais comum, da gente sentir uma aceleração, a gente sabe que não está no nosso normal, né? Quase que um estado de alerta mesmo, um estado mais acelerado. É muito comum ter nervosismo e irritabilidade. Então, quando a gente começa a ter falta de paciência, muita irritação, quando a gente tá mais agitado, também pode estar relacionado com ansiedade elevada, tá? Sensação de que algo ruim vai acontecer. Isso também é uma sensação muito comum. Só uma sensação ou efetivamente pensamentos e sentimentos relacionados com algo ruim que possa acontecer. Sensação de estar no limite, sensação de quase como se fosse uma exaustão, ou aquela sensação de que você está sem saída, sabe? Que eu não tenho para onde correr. E nessa sensação de estar sem saída, muitas vezes a gente tem quase que uma vontade de fugir, sabe? De sair correndo, de largar tudo. Então essa sensação também é muito, muito comum quando a gente tem ansiedade muito elevada, tá? Problemas de concentração, né? Então nessa parte psicológica a gente não vai conseguir se concentrar muito bem, ter um foco, enfim, nossa parte aí de concentração. Medo constante ou recorrente, então sensação de medo, medo de várias coisas, não se sentir seguro, né? A maior parte do tempo está em estado de alerta, está com medo, mesmo sem saber do que possa ser. Um descontrole dos pensamentos. Então, é muito comum, acho que é uma das frases que eu mais escuto, assim, para quem tem ansiedade, eu não consigo controlar minha mente, não consigo mais, eu não sei como é que volta isso. Dispara, eu penso um monte de coisa ruim ao mesmo tempo, eu fico muito preocupado e eu não consigo controlar, tá? Então, isso é bem comum, esses pensamentos, a mente disparada, né, e pensamentos negativos. Problemas para dormir, então nisso, né, nesse estado de alerta, enfim, uma sensação de não relaxamento, né, e problemas para dormir. E
e uma preocupação exagerada com as coisas que são normais do dia a dia, né? Então, a gente diz que é uma catastrofização, enfim, você pensa já como se fosse assim, tudo dá muito errado, com hipóteses assim realmente bastante exageradas. Então, esses pensamentos são muito relacionados assim, você, por exemplo, às vezes vai comer, né, vai tomar um remédio, você acha que aquele remédio pode ser que te dê alergia, né? Você vai ter uma reunião, você já acha que você vai ser demitido. Então, são coisas assim do dia a dia que seriam, claro, pequenas preocupações, pequenas expectativas, só que aquilo vira um problema. Então, essa reação exagerada, as preocupações viram grandes medos para coisas bem do dia a dia mesmo, tá? E a gente tem como o principal sintoma, digamos, comportamental é a gente evitar, a gente ter aquela vontade e às vezes efetivamente a gente sai correndo. E para fechar, sintoma comportamental, o principal que a gente tem é a evitação, que a gente chama, que é quando eu começo a evitar situações que para mim seriam normais, né? Então, os amigos, a família, o trabalho, ir em determinados lugares, então eu começo a evitar situações, começo a criar desculpa, a fugir, né? Ou efetivamente eu fujo de situações. Então, eu tô lá numa reunião, eu saio, né? Me dá uma sensação de que eu preciso fugir literalmente e eu saio, né? Eu tô numa reunião, tô com os meus amigos, tô com a minha família e num lugar que eu ficaria mais tempo, que eu estaria me divertindo, simplesmente me dá uma sensação estranha e eu vou embora. Mas o principal, além de fugir, é realmente eu começo a evitar situações. Então, evitação é muito, muito comum quando a gente está com a ansiedade elevada. E ela vai criando um looping, né? Ela vai criando um ciclo que não nos ajuda. Quanto mais eu começo a evitar as situações, mais eu estou limitando a minha vida. E aí a gente tem lá no funcionamento desse sistema da ansiedade, a gente tende a aumentar essa ansiedade. Então, esse sintoma é bastante importante também. E a gente precisa saber, né, lidar com tudo isso, a gente precisa tratar a ansiedade para que, quanta coisa que a gente falou de sintoma, né, quanta coisa limita a nossa vida, tanto qualidade de saúde, de relacionamento, de trabalho, enfim, a gente simplesmente viver, né, ter a nossa vida normal e também os nossos sonhos e tudo mais, realmente quando a gente está com ansiedade muito elevada ou transtorno de ansiedade, isso aí tudo começa a limitar. Então é muito, muito, muito importante se você notar que você tem, né, alguns desses pontos, se isso é alguma coisa realmente que você nota que tem alguma referência com isso, tudo que eu falei aqui, importantíssimo você buscar então o diagnóstico de um profissional de saúde para você tratar o mais rápido possível. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e possa aí orientar alguns caminhos para você lidar com essa ansiedade o mais rápido possível.